E aí, sexto ano, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula. Continuação aí do que nós estamos estudando, não é mesmo? Hoje nós vamos estudar a ideia da decomposição em fatores primos. Lembrando que um número primo é aquele número que só pode ser divisível por um ou por ele mesmo. Então, tudo que a gente vai ver agora de exercício, ele sempre vai pedir em número primo. Correto? Professor, para decompor tem que ser só em número primo? Sim. Não pode ser o número composto? Não. Somente o número primo. Correto? Por isso que a gente está estudando a decomposição em fatores primos. Vamos lá. Observe como escrever o número 80 como um produto de dois fatores. O que são dois fatores de um número, gente? Eu tenho o número 80. Dois fatores em número primo seria o quê? Que número que eu posso multiplicar ele usando dois fatores, dois números se multiplicando para chegar a 80? Se eu pegar 80 e dividir para 2, 2 é primo. Vai dar 40. Correto? Pode ser? Lógico. 2 vezes 40 dá 80. Olha lá. Dois fatores primos. Tudo bem? Aqui, professor, 3 fatores. Pode ser. 2 vezes 2, 4 e 4 vezes 20, 80. E apenas em fatores primos. Agora só fatores primos. Não posso ter nada composto. 40 não é primo. 20 também não é primo. Só que agora eu só quero números primos. Então, a gente tem que fazer esse esforço. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E agora, para chegar até 80, multiplica por 5. Correto? Que vai dar 80. Pronto. Todos eles são fatores primos. Nossa, tá fácil. De momento tá fácil. Isso é uma decomposição. Decomposição vocês já aprenderam desde o quarto, quinto. E vamos levando para frente isso daí. Todo número composto pode ser decomposto em fatores primos. Correto? Aqui nós temos o número composto 80 e a gente decompôs aqui, ó. No último dele, somente com fatores primos. Essa decomposição é denominada de fatoração do número. Fatorar um número significa decompô-lo em um produto de fatores primos. A forma fatorada completa de um número natural pode ser encontrada da seguinte forma. Primeiro, divide-se o número dado por um número primo. Normalmente procura-se o menor divisor do primo. Beleza? Isso é um fatorar. Nós estamos fatorando. Em seguida, divide-se o quociente obtido pelo seu menor divisor primo. Professor, como assim? Essas são as regrinhas aqui para fatorar um número. Vamos para o próximo. A última regrinha de fatoração, repete-se esse procedimento até obter um quociente 1. Um quociente vem da divisão, a gente não pode esquecer disso. Veja a seguir duas maneiras de obter a forma fatorada do número 80. Disposições sucessivas, tá? Vamos lá. Eu posso fatorar o 80 por 2, tudo bem? Eu vou fazer aqui, ó, 80 por 2. Eu vou fazer aqui no cantinho, ó. Vamos fazer na forma fatorada? Vocês têm que aprender. Ah, mas ela tá aqui, ó, na forma prática. Não posso. Opa. Tem que fazer aqui, ó. 80 por 2, dividir por um número primo, que é o 2, deu 40. 40 por 2, dividir por um número primo, que deu 20. 20 por 2, também por um número primo, que dá 10. E 10 por 2, também foi dividido por um número primo, que dá 5. E 5 por 5, que é um número primo, que vai dar 1. Olha o meu quociente lá. Todos vieram através da divisão, correto? Agora, professor, como que é a forma fatorada mesmo que a gente vai utilizar em sala de aula? É o dispositivo prático, tá? Eu tenho aqui, vou fazer aqui do lado. Eu vou repetir a mesma coisa daqui, só que aqui, ó. Vamos lá. 80. Números primos. Qual é o menor número primo que eu conheço? É o número 2. Professor, mas o número 2, ele é par. Por que ele é primo? Ele é o único número primo par que existe,
tá? Porque ele é o único número primo par que existe, ele só é divisível por 1 e por ele mesmo, tá? Mesmo ele sendo par, tudo bem? Então, vamos lá, o menor que existe é o 2. Então, vou dividir por 2. Vai sobrar quanto aqui? 40. 40 ainda dá por 2? Dá. Que sobra quanto aqui? 20. 20 dá por 2? Dá. Que sobra quanto aqui? 10. 10 dá por 2? Dá. Sobra quanto? 5. Agora, 5 dá por 2? Eu consigo dividir 5 para 2? Não. Não posso dar número quebrado, só números inteiros, tá? Então, como é que eu faço aqui? Qual é o próximo número primo que eu posso dividir o 5 sem deixar ele quebrá-lo? Tenho 3. 3 dá? Não. Qual que é o próximo? É o 5. Então, o próprio 5. 5 dividido para 5, que vai dar? 1. Ah, então a forma fatorada do número é isso daqui, é? É isso daqui mesmo, ó. Mas, professor, como é que eu sei que isso daqui tá correto? Você multiplica esses valores entre si, ó. Você multiplica. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 5, 80. Ah, então bateu ao nosso resultado inicial. Então, se eu pegar tudo isso daqui e multiplicar, olha, vai dar o meu número inicial aqui, ó, fatorado, ó, que era o 80. Beleza? Então, a forma fatorada do número tá aqui, ó, que vocês acabaram de fazer do dispositivo prático. Tudo bem? Na decomposição em fatores primos, não precisamos necessariamente começar pelo menor divisor. Pela propriedade comutativa da multiplicação, nós poderíamos começar do 2 até o 5, ou do 5 pro 2, pro 2, pro 2, pro 2. Não preciso fazer necessariamente do 2. Posso começar por outro primo? Pode. Não vai dar erro. Tudo bem até aí? Isso, deixa eu só voltar aqui um pouquinho com vocês. Essa daqui, gente, foi a parte de fatores primos, tudo bem? Decomposição e fatoração. Aqui nós acabamos de fatorar, tá? Vocês vão fazer os exercícios daí da página de número 62, que tá simples, tá? É fatorar os números que eles estão pedindo. E depois na página 63, a gente já começa a ideia do nosso mínimo múltiplo comum, mais conhecido como MMC, e o máximo divisor comum, mais conhecido como MDC, beleza? Vamos lá ler a primeira situação. Situação 1. João e Guilherme participarão de uma corrida de kart, depois de participarem juntos do grid de largada. João deu uma volta completa em apenas 50 segundos. Então, vamos lá, ó. O João deu uma volta completa em apenas 50 segundos. Enquanto Guilherme levou 60 segundos para fazer o mesmo percurso. Guilherme levou 10 segundos a mais. Beleza? Considerando-se que eles mantiveram as velocidades constantes, após quanto tempo eles passaram juntos novamente pelo grid de largada? O grid de largada tá aqui na imagem de vocês, ó. Quando eles passam juntos aí de novo, beleza? Tempos em segundos em que João completará as voltas. João, ó, ele começou em 50 segundos, 100 segundos, 150, 200, 250. Ó, onde eles se encontram? Em 300. Depois eles se encontram 600. Depois 900. Tempos em segundos em que Guilherme completará as voltas. A mesma coisa, ó. Eles se encontram em 300, 600 e 900. Tempos em segundos em que ambos cruzarão o grid de largada juntos. Será o quê, ó? 300, 600 e 900. Até aí tudo bem? Tempos em segundos em que ambos cruzarão o grid de largada. Tá aí. Nessa situação, é impossível perceber que o número 300 é menor múltiplo comum entre 50 e 60.
Dizemos que 300 é o mínimo múltiplo comum, o nosso conhecido MMC, de 50 e 60. Assim, podemos concluir que eles passarão juntos novamente após 300 segundos, ou seja, após 5 minutos. Correto? Outra forma de encontrar o mínimo múltiplo comum, o nosso MMC, de 50 e 60, é fazer a decomposição simultânea desses números em fatores primos. Olha a decomposição, olha lá, o MMC. O MMC nada mais é do que a fatoração, tudo bem? Olha lá, entre dois números. O exercício que eu dei do 80, nós só fizemos com 1. Só que a gente pode fazer com 2 ao mesmo tempo. Olha lá a fatoração em números primos como ficou. Entenderam? Aí até aí ok, que vai dar 300 aqui no final. Professor, como é que fica isso daí, ó? Se vocês observarem aqui, ó, eu vou colocar 50 e 60 aqui. Eu consigo dividir pelo mínimo múltiplo comum. Lógico. Qual o mínimo múltiplo comum? O menor número seria o 2. 50 divide por 2? Sim. 60 também. Então, posso dividir por 2 aqui, ó. Beleza, que vai dar o quê? 25 e 30. 25 e 30 é divisível por 2? 25 não. 30 sim. Então, divide. Só que o que eu faço com 25? Eu vou descê-lo. Desço ele para baixo. E vou dividir o 30 por 2, que vai dar 15. Agora, 25 e 15 é divisível por 3? 15 sim. 25 não. O que eu faço de novo? Desço 25 de novo e divido 15 por 3, que vai dar 5. Agora, 5 e 25 são divisíveis por 5? Sim. 25 por 5 dá 5 e 5 por 5 que vai dar 1. Professor, eu paro por aqui, já deu 1. Não. Agora, não são dois números que você está fatorando, os dois tem que estar, ó, com o resultado de 1. O quociente tem que ser igual a 1 aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Dividir. 5 para 5 que vai dar 1, e 1 para 5 eu não preciso porque ele já está em 1. Beleza? Fechou. Olha aqui, ó, o número decomposto em fatores primos, somente em fatores primos. Vamos ler aqui, ó. Como não é divisível por 2, repetimos o número 25 na próxima linha. Foi o que a gente estava fazendo aqui. Beleza? O mínimo múltiplo comum de 2 ou mais números naturais não nulos é o menor número, excluindo-se o zero, que é o múltiplo comum desses números. A abreviatura da expressão mínimo múltiplo comum é MMC. Beleza? Mínimo múltiplo comum. Vocês vão ter que se acostumar muito com esse mínimo múltiplo comum, porque daqui para frente, com o material, a gente vai entrar nas partes das frações. E fração trabalha muito isso. Mínimo múltiplo comum. Lá na frente eu vou ensinar para vocês qual o segredo do mínimo múltiplo comum dentro da fração. Em qual fração vocês vão usar o MMC? Correto? Então, peguem, hein? Vamos para a situação 2. Situação 2, ela já lida com o quê? O MDC, que é o máximo divisor comum. O mínimo múltiplo comum, volta lá. O mínimo múltiplo comum aqui, qual que foi? O nosso mínimo múltiplo comum aqui, ó. Eu fui do 2 até o 5. Esses foram os mínimos, foram os valores mínimos que eu utilizei aqui. Beleza? Agora a gente vai ver o máximo divisor comum. Qual seria o maior número ali divisível entre eles? Vamos lá. Situação 2. Para a decoração de uma festa, foram compradas 45 metros de tecidos na cor laranja. 45 metros de tecido na cor laranja. E 21 metros de tecido na cor branca, que serão cortados em pedaços iguais e no menor tamanho possível. Quanto deverá medir cada pedaço de tecido? Um mede 45, outro 21. Olha a pergunta, quanto deverá medir cada pedaço de tecido? Bom, se ele quer em tamanhos iguais e no maior tamanho possível, então a gente vai trabalhar o quê? Não é o maior tamanho possível? Então a gente vai trabalhar o quê? O máximo divisor comum dentre esses dois valores, de 45 e 21. Vamos lá.
Podemos resolver essa situação procurando todos os divisores de cada um dos números que indicam as medidas dos tecidos. Quais seriam os divisores desses números aqui? Lembra dos divisores? Nós já fizemos isso ontem. São os divisores que nós trabalhamos e os múltiplos. Os divisores, ele inicia no quê? Ele inicia no 1 e termina no próprio número. Ah, quem tá ligeiro aí, parabéns. Olha lá, ó, o D de divisor, o número que eu tenho, o D do divisor e o número que eu quero, que é o 21. Todo divisor se inicia com 1 e termina no próprio número, que seria o 21. Beleza? Então tá correto aqui, ó. Ótimo. Se eu olhar por dentro, 3 vezes 7, 21. 1 vezes 1, 21. 1 vezes 45, 45. 3 vezes 15, 45. E 5 vezes 9, 45. Tá correto. Não tem que dizer que tá errado aí, não. Os números que são divisores de 45 e 21 ao mesmo tempo, quem são? O 1 e o 3 aqui, o 1 e o 3 aqui. Nossa, professor, o 1 e o 3 aparecem nos dois. Sim, eles estão sendo os divisores ao mesmo tempo. Como o maior divisor comum entre 45 e 21 é o número 3, isso quer dizer que cada pedaço de tecido deverá ter 3 metros. Gente, tá vendo como é muito mais simples trabalhar com o máximo divisor comum? O MMC também, que é o mínimo múltiplo comum. Só que o máximo divisor comum, vocês têm duas opções. Vocês podem encontrar os divisores desses números e ver quais são os números em comum, e entre esses números ver qual é o maior. No caso, eu tenho dois números em comuns. Eu tenho 1 e o 3. Só que entre o 1 e o 3, qual que é o maior? É o 3. Então, o meu máximo divisor comum é o 3. Então, cada tecido terá que ter 3 metros. Vamos uma outra forma aí, ó, aqui embaixo. Outra forma de encontrar o máximo divisor comum é fazer a decomposição simultânea de 45 e 21 em fatores primos. Observe. Professor, a gente vai fatorar que nem o MMC? Sim. Presta atenção. Eu tenho lá 45 e 21. Faz como se fosse o MMC, tá bom? 45 e 21 dá por 2? Não. Mas dá por 3? Dá. Dá 15 para 45, dá 7 para 21. Beleza. 15 e 7 dá por 3? O 15 dá, o 7 não. Então, o que eu faço com o 7? Desço ele e faço a divisão do 15 por 3, que dá 5. Beleza? Agora, 5 e 7 dá por 5? Dá. O 5 dá, o 7 não. O que eu faço com o 7 de novo? Desço ele e divido 5 por 5, que vai dar 1. Nossa, já cheguei a um quociente de 1, então não preciso mais mexer nele. Só que eu ainda tenho 7 aqui, ó. Mas para o 7 virar 1, eu vou dividir por 7. Olha lá, ó, o meu quociente se tornou 1 e 1. Agora me diz, entre esses dois números fatorados aqui, em fatores primos, que 3, 5 e 7 são fatores primos, só podem ser divididos por 1 ou por ele mesmo. Então, aí, beleza. Qual é o número que se repete aqui, turminha? É o número 3. Beleza? Se é o número 3 que se repete aqui, então o fator comum que eu tenho entre eles seria o 3. Só que ele está se repetindo no meu resultado. Só que quem dividiu os dois ao mesmo tempo aqui, ó? Qual é o divisor comum entre eles ao mesmo tempo? É um fator comum número 3. Então, qual seria a minha resposta ali, ó? Bateu com a de cima. 3 metros, correto? O máximo divisor comum de dois ou mais números é o produto dos fatores primos que são comuns. No exemplo dado, há apenas um fator que divide o 45 e o 21 ao mesmo tempo, que é o número 3. Olha lá, ó. Então, o meu máximo divisor comum, que é o MDC, entre 45 e 21, que divide ao mesmo tempo os dois, é o número 3. Beleza? Aqui embaixo vocês têm que grifar a partinha azul. O máximo divisor comum
de 2 ou mais números naturais é o maior número que é divisor de todos esses números. A abreviatura da expressão máximo divisor comum é MDC. Beleza? Agora vocês têm atividade aí para completar, que tá simples também, não tá difícil, e mais as conquistas da página 65, tá? Segunda-feira eu volto para fazer as correções com vocês e ver como é que ficou o término das atividades aí. Tá bom, turminha?